Então, olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Ellen e esse é um vídeo para a disciplina de comercialização de produtos agroindustriais. Hoje o nosso convidado é o Fernando Black. E antes que a gente pudesse começar a falar sobre mercado, eu gostaria que tu contasse um pouco para a gente, Fernando, sobre a tua história, contasse de onde tu é, um pouco mais sobre a tua trajetória comercial e como é que tu chegou na Estrela Nutrição Animal. Então, boa noite. Boa noite, Ellen. Obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado aí por poder fazer parte desse teu crescimento aí profissional, essa tua formação também, tá? A minha história é um pouco diferente, porque normalmente o pessoal, profissionais, eles se formam nas faculdades agrárias, na agronomia, na veterinária, zootecnia, e após então partem para alguma área mais específica, como administração, alguma coisa. Então eu vim ao contrário, eu vim da administração, eu vim da venda do varejo, inicialmente atuo na área comercial, como vendas desde os 18 anos, e fazem já 11 anos que eu atuo no agronegócio. Então, atuava no varejo, no segmento de bebidas, e recebi um convite há 11 anos atrás para ingressar no setor de agronegócios. Então, desde então, já atuei por duas empresas nesse longo período e gosto muito do que faço. E esse é um pouquinho da minha história aí no setor comercial do agronegócio. Eu queria aproveitar esse teu gancho e também perguntar sobre essas tuas experiências que tu já teve, como é que elas moldaram a tua visão de mercado e de negócio. Então, as minhas experiências, eu tento sempre levá-las e tentar adaptar, né, as minhas experiências, tanto do varejo, quanto do agro, quanto do setor de nutrição, reprodução. Um pouquinho de cada setor você vai filtrando e usando o melhor que você pode fazer. Por exemplo, no setor de varejo, a gente aprende muito a planilhar, a ter muito sistema, a ingressar com metas, com pesquisas de mercado, e isso tudo foi muito útil para mim no setor de agronegócio, setor de pesquisa, setor de entender o mercado, de entender um pouco mais como ele funciona. Então, eu tento sempre escutar, tentar aprender com todos que estão à minha volta. Agora, também, tendo esse entendimento sobre como é que funciona o mercado, a gente estudou ao longo da disciplina que os mercados do agro, inclusive o de nutrição animal, têm crescido bastante nos últimos anos. Então, eu queria saber um pouco sobre a tua visão de como é que tu vê o setor hoje. Se ele está mais proeminente em grandes empresas ou se tem espaço para empresas menores também dentro do mercado. O setor do agronegócio, vou falar um pouco mais da linha em que a gente trabalha, que é o setor de nutrição animal de animais de grande porte. Então, existe com certeza, né, a parte onde que as grandes empresas, as grandes multinacionais têm o seu valor de investimento muito maior, têm o seu valor de marketing muito maior, em comparação às empresas menores. Mas também as empresas menores, que no caso a Estrela é uma empresa em crescente, né, resultados, a gente tem a facilidade de entender um pouco mais rápido o mercado e agir muito mais rápido em setores pontuais. Então, ambas empresas têm suas vantagens. A grande tem a vantagem de ter muito o setor financeiro para ajudar, e a empresa pequena, a empresa média, a empresa crescente, ela tem a vantagem de ser mais ágil na hora de inventar alguma tecnologia, de captar algum mercado, de captar algum cliente. Então, essa agilidade do pequeno também é uma vantagem. O grande tem sua vantagem, o pequeno tem sua vantagem. Eu acho que tem espaço para os dois.
nenhum vai tomar conta sozinho, porque em certo ponto um vai ter uma desvantagem em comparação ao outro. É interessante ver essa parte das fatias do mercado e como é que elas se distribuem. Queria aproveitar e tocar em outro ponto que a gente vê na disciplina, que é muito sobre a questão da volatilidade cambial e também os desafios de logística que temos. Então, eu queria saber um pouco sobre quais são os principais desafios que vocês costumam enfrentar na hora de definir o preço do produto e se a questão dos insumos ou os custos logísticos pesam bastante na hora de fazer essa conta. Hoje em dia e cada vez mais a gente tem que estar muito atento ao que o mercado está sinalizando. Por exemplo, agora é um momento que a gente, um momento de apreensão, levando em conta a o bate-rebate do presidente brasileiro com o presidente americano. Então, e a gente está em pleno, muito apreensivo com o que possa acontecer. Vai barrar, não vai barrar, vai ter muito mais imposto ou não vai ter. Então, você tem que ficar sempre muito atento a essas evoluções do mercado. Então, mas sim, você colocou um ponto muito importante. A logística, principalmente no Brasil, é um custo muito alto. Então, a gente tem diversas, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem diversas opções de tabelas de preço conforme localização do cliente, a distância do cliente perante a empresa. Então, isso é um custo muito alto hoje. A gente está falando aí de 15%, muitas vezes, do valor do preço final do produto. Então, você pode muito bem ir muito bem numa negociação, mas também você pode muito mal se você não observar também a distância, não observar o custo de logística que tenha, né? E o resto dos ingredientes das rações, por exemplo, que é milho, principalmente, farelo de soja, são commodities, então vão variar conforme o mercado. A nossa atualização é praticamente semanal em cima de custos. Então, a gente tem pessoas especialistas lá que cuidam da parte de compras, que estão sempre ligados, não tem a melhor oportunidade. Uma coisa muito importante sempre é em ingredientes sazonais, matérias-primas sazonais, cereais de inverno, cereais de verão, aproveitar essa sazonalidade desses ingredientes para poder adquiri-los no momento correto e ter a melhor utilização e melhorar a sua margem na empresa. Inclusive, a gente vê a importância dos commodities dentro da economia do Brasil. E justo nessa parte de gestão de riscos, acho importante mencionar um ponto em que uma conversa paralela que a gente teve a respeito dos desafios que vocês enfrentaram na enchente. Queria que tu contasse um pouco mais sobre como foi essa gestão de riscos que vocês fizeram, como foi adaptada essa negociação diária, como é que foi gerido esse período e como é que afetou vocês e afeta ainda agora. Então, a gente sofre sempre com situações inesperadas, né? Que é um caminhão que estraga, que é um fornecedor que não lhe entrega no prazo correto, que é uma situação de temporal, de tempestade, falta de energia elétrica. Então, a gente sofre com isso semanalmente, diariamente com isso. Então, são algumas adversidades. Mas o período da enchente de 2024 foi um período muito difícil. A planta em si da fábrica, ela não teve água na planta, ela fica em cima de um cerro, então ela não teve, não entrou água, não pegou água na fábrica. Mas em contrapartida, a gente não tinha acesso de caminhões, a empresa ficou praticamente 12 dias sem energia elétrica, então não tinha chegada de matéria-prima, isso por mais 14, 20 dias. A gente não conseguia mandar o produto para fora também. Quando voltou a energia, tinha matéria-prima, a gente não conseguia o transporte para enviar até o nosso cliente.
Então, foi muito complicado esse momento. Então, a gente teve que repensar muito a região de atuação, aonde que naquele momento a gente conseguiria dar um atendimento ao cliente, e tudo depois foi uma reconstrução. Então, uma reconstrução logística, uma reconstrução propriamente de linha de produtos. Então, foi toda uma reconstrução, foi praticamente, então, a empresa começou do zero novamente. Então, isso dia a dia, ela nos toma uma grande fatia de mercado por esse período aí, porque a gente, não vou dizer que foi ineficiente, mas que por condições climáticas, condições adversas, de estrada, de energia, de tudo mais, a gente não conseguiu atender o nosso cliente naquele momento. Mas, como é uma coisa que eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho nunca. Então, a gente tem muito a agradecer aos nossos parceiros que sempre estiveram do nosso lado, clientes, fornecedores, distribuidores, então, representantes, transportadores, que conforme a gente conseguiu fazer a evolução após esse período, sempre estiveram do nosso lado. Então, por isso que a Estrela ainda está viva, está em constante crescimento. Levando em consideração até a questão do porte da empresa e também a variedade de segmentos e em questão do público-alvo, sendo produtores rurais, cooperativas, pecuaristas, agroindústrias também, eu queria saber um pouco mais sobre a tua visão comercial, sobre o que pesa na hora de um sucesso comercial hoje, se é o preço, se é o relacionamento, se é a qualidade técnica, o que tu aplica no teu dia a dia? Bom, primeiramente, como volto a falar o que eu falei novamente antes, ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho. Você tem que sempre ter parceiros, inclusive na compra, na venda, na industrialização, no transporte. Você tem que trabalhar com parceiros, quem está do seu lado, né? Então, isso para mim é um dos principais fatores de crescimento das empresas. Pensando comercialmente, né, para frente, o que vai acontecer no mercado, eu vejo que cada vez mais a gente coloca a matemática juntamente com o desempenho do produto. Então, não adianta hoje eu ter um produto cheio de tecnologia, um produto de desempenho alto, se ele não cabe, né, naquela propriedade, tanto se for produtor de leite, produtora de gado de corte, equinos, suínos e assim por diante. Então, eu acho que o mercado de nutrição cada vez mais vai para o custo-benefício, aonde vai entrar a tecnologia, o custo daquela tecnologia, quanto que vai ser? Ela cabe nesse tipo de cliente, cabe nesse tipo de produtor, o mercado consumidor, o mercado final desse produto, por exemplo, o preço do leite pago ao produtor, vai pagar aquela tecnologia, vai pagar esse produto mais caro, vai valer a pena. Então, cada vez mais eu vejo isso no futuro de fazer conta. A matemática, 1 mais 1 tem que dar 2. Então, cada vez mais isso que vai ser o futuro, né, ao meu ponto de vista, do agronegócio. Fazer conta. Não é porque a gente lida com pessoas do interior, não é porque a gente lida com pessoas, às vezes, muitas vezes com baixa escolaridade, mas nós temos que mostrar para eles o que realmente conta. É o quanto que vai sobrar no final do mês para ele. Porque cada produtor, independente da criação, ele tem uma empresa. A empresa dele produz leite, a empresa dele produz carne, produz ovos, e essa empresa tem que dar resultado. Nós estamos junto ao produtor, junto ao parceiro para fazer isso, para mostrar para ele o número, mostrar para ele o resultado que ele possa ter, né? Então, e auxiliar nesse também. Então, eu acho que o mercado ele vai caminhar cada vez mais para isso, para quem está do lado um do outro, no parceiro, sendo distribuidor, sendo produtor final e tendo, então, um resultado melhor.
Se você não vai ter resultado na sua empresa, você vai procurar outra opção. Então, eu acho que cada vez mais eles vão, o cliente do agronegócio vai partir para esse lado. Perfeito. Na questão do agro, a gente vê hoje uma característica muito forte que também está presente em negociações do exterior, que é o fator da confiança, da confiabilidade. E a gente vê que aqui no agro ela é muito forte. E eu queria entender na tua experiência, que eu te vejo como uma referência nessa parte comercial, principalmente nessa parte de construção de confiança e de relacionamento. Inclusive, foi um dos motivos que eu pensei em te trazer para essa conversa hoje. E eu queria saber um pouco mais sobre como é que acontece na prática. Queria saber se grande parte dos negócios realmente depende desse contato, olho no olho, como é que tu aplica isso, como é que tu aplica esse diferencial que tu tem na hora do relacionamento. Então, Ellen, eu sou das antigas ainda. Eu gosto muito da tecnologia. Gosto muito do WhatsApp. Gosto muito das ferramentas que a gente possui, sistemas, e-mail, e aí vai por diante, né? Então, eu acho muito importante para o nosso setor que agiliza muita informação, agiliza muita coisa. Mas, para mim, pessoalmente, nada vai tirar a negociação do olho no olho, da presença física, da energia da pessoa, de você entender o que está se passando naquela propriedade, do que está se passando naquela loja, do que está se passando juntamente ao teu parceiro. Então, esse no olho, a presença física, o aperto de mão, e cada vez que você vai visitar alguém, sendo produtor, sendo lojista ou presidente de uma cooperativa, que seja, você vai estar colocando o seu tempo para visitar ele. Então, em muitas vezes, aquele comprador, ele recebe todo mundo pelo WhatsApp, recebe pedido pelo WhatsApp, faz pedido por isso, por aquilo, e quantas vezes ele gostaria de ter uma presença de alguém explicando alguma coisa, explicando, aquele teu milho, por exemplo, lá não cresceu muito bem, mas por que não cresceu? Vamos lá dar uma olhada, entendeu a dificuldade que ele tem naquele momento, e daí sim, se você está presente, você vai conseguir verificar o que está acontecendo realmente. Então, para mim, nada tira essa negociação de olho no olho, presença física, você estando junto lá com o seu cliente. Para mim, isso não vai mudar. Como eu falei, as ferramentas digitais auxiliam demais, muito. Por exemplo, nós estamos conversando hoje, eu aqui, você lá, pelo celular, então auxilia bastante nesse processo. Mas a negociação, para mim, não vai mudar. A melhor negociação você faz diretamente com o cliente. Perfeito. Até que gostaria de saber um pouco mais de forma aprofundada sobre esse contato que tu faz com os teus clientes. Tu já tinha comentado comigo algumas vezes que às vezes o teu deslocamento até a visita é um deslocamento bem longo. Então, eu queria saber se em algum momento da tua carreira tu teve um pouco mais de dificuldade de conquistar algum cliente, ou algum caso que depois acabou se tornando um parceiro importante para a empresa ou para a tua vida. Queria que tu contasse um pouco mais sobre algum caso assim. Uhum. Não, com certeza. Eu não vou citar nomes, eu acho que porque senão fica um pouco invasivo até com o próprio cliente, ele não vai nem saber do que está acontecendo, né? Mas existe um cliente hoje que ele fica a 450 quilômetros da empresa, né? É um dos nossos parceiros mais antigos da empresa. Então, ele há muitos anos já começou a trabalhar com o nosso produto, e sempre teve um bom resultado, a gente sempre teve um ótimo relacionamento com ele, mas então veio o problema da enchente, né? O problema da enchente. Nós ficamos praticamente 4 meses sem conseguir entregar 1 quilo de produto para ele. 1 quilo de produto. E após, então, a pré-normalização da empresa, eu comecei a visitar ele.
Então, são 450 quilômetros para ir e 450 quilômetros para voltar. Então, é um cliente de 900 quilômetros de estrada. Então, e depois, então, o cliente ele não pôde ficar sem produto no período em que a gente não pôde entregar para ele, com certeza, mas sempre mantendo contato, ele sempre muito solícito com a empresa, vá, como é que vocês estão tudo bem, mas ele teve que comprar de outro, ele teve que seguir o negócio dele. Então, após essa normalização, fui no mínimo 6 vezes no cliente. Todas as vezes fui presencialmente lá. Então, eu rodei praticamente mais de 5.000 quilômetros, tá? Para esse cliente voltar a comprar de nós, voltar a ter uma parceria conosco. Hoje é um cliente muito contente, a gente conseguiu retornar as negociações com ele, e além de retornar as negociações, a gente melhorou o prazo de pagamento de um cliente, né? E ainda aumentou o volume com o cliente. Então, por isso que eu falo, a importância da visita pessoal. Esse cliente em específico é um cliente que valoriza muito a família, é um cliente que teve o filho dele se formando, é um cliente que gosta de uma visita presencial, é um cliente que aos finais de semana desliga o telefone para ficar com a família dele. Então, é isso que eu falo, você tem que entender o seu cliente, entender como ele funciona, entender de uma maneira física, entender o que ele gosta, para daí sim você poder conquistar um cliente. Hoje, eu tenho certeza que é um cliente que, vamos lá, torcer que não aconteça mais nada, nenhuma uma enchente, ninguém está livre, mas torcer que não aconteça, mas tenho certeza que é um cliente que não nos abandona mais. Podemos dizer que é um case de sucesso comercial. Com certeza. É um deles, né? É um deles. Eu acho que esses episódios, principalmente esses da enchente, é algo que tem um impacto muito grande para a gente, tanto na questão do aprendizado, quanto quando a gente leva em consideração que aconteceu algo muito próximo da gente, que atingiu também muitas pessoas, até da nossa faculdade também. Então, é muito, muito legal ver essas histórias tendo um final feliz, por assim dizer. Então, eu queria aproveitar essa delicadeza de dados qualitativos que tu trouxe e queria entender também como é que tu lida com esses dados que normalmente não aparecem nas planilhas, que normalmente mudanças climáticas, alguma falta de alinhamento, alguns problemas logísticos que podem acontecer. Então, como é que funcionam esses dados fora das planilhas no dia a dia? Equipe, né? Equipe. Você ter pessoas que trabalham juntamente com você e têm o mesmo pensamento. Você trabalhar em prol de uma empresa juntamente com outras pessoas que queiram fazer aquilo acontecer. Então, problemas acontecem diariamente. Se é no setor industrial, se é no setor comercial, transporte, né, propriamente na compra de insumos. Então, você vai ter esses problemas em tudo que é lugar. Eu costumo falar que sempre o problema ele só muda de endereço. Todas as fábricas, X, Y, se é uma grande empresa, é uma multinacional, uma empresa pequena, todas têm o mesmo problema. Todas enfrentam o mesmo problema. Você vai superar esse problema quando você tem pessoas ao seu lado, quando você tem uma equipe que vai te ajudar nesses momentos. Então, nessa maneira, agora, se você não tem pessoas ao seu lado, quando acontecer qualquer tipo de problema, você simplesmente está sozinho e você tem que se virar e muitas vezes não consegue dar conta. Então, você tendo pessoas do teu lado, tendo uma equipe, então pensando para frente cada vez, você vai superar qualquer dificuldade, eu não tenho dúvida nisso. E ao longo desses 11 anos que tu já trabalha
No agro, tu deve já ter visto bastante particularidades dos cenários que aconteceram. Eu queria aproveitar aí a tua experiência e todo o teu contato e entender como é que tu vê a tendência para os próximos anos no setor da nutrição animal. Em questão de sustentabilidade, de tecnologia, customização dos produtos, o que tu vê como o futuro? Falando um pouco de produto, então, né? Falando um pouco do que pode acontecer, de que eu imagino que a gente pesquisa também o que vai já está começando a acontecer, né? Cada vez mais o estudo, né? A tecnologia está chegando no campo, a tecnologia está chegando nas produções. Você, ano após ano, acompanha uma Expo Inter, acompanha os recordes batendo, são vacas produzindo 100 litros de leite por dia, são médias de produção muito altas, são terneiros ganhando pesos no engorde que nunca se pensava que poderia acontecer. Então, são tecnologias que vêm para melhorar desempenho. Claro, como eu falei antes também, esse desempenho tem um custo. Você tem que fazer esse custo realmente. Vai fechar a conta no final da operação. Então, tudo isso tem que ser calculado. Mas a tecnologia, ela vem cada vez mais auxiliando o produtor, auxiliando o agronegócio. Eu falo um pouco sobre nutrição, mas você falar também em parte de plantio, de grãos, então você também vai ter muita tecnologia nova chegando, você tem muita coisa acontecendo. Mas a tecnologia, eu falo de novo da mesma forma, a tecnologia ela tem um custo. Você tem que muito bem avaliar. Esse custo vai fechar a conta no final da operação? Isso é uma avaliação muito criteriosa. Você pode muito bem ganhar um bom mercado, você pode também perder uma grande fatia de mercado com isso. Então, tudo hoje em dia tem um custo. Se você conseguir adaptar essa tecnologia a um custo que tenha benefício e sobre uma rentabilidade, você vai muito bem. Então, o futuro está na tecnologia, mas com certeza você sempre tem que estar atento ao que o mercado está fazendo. Eu acho que cada vez mais nós principalmente fazemos isso. A gente está atento ao que o concorrente está fazendo, ao que o mercado está dizendo, então ficar atento às oportunidades, então cada vez mais ficar atento. E isso nos torna muito ágil naquela parte em que a gente tem uma empresa em crescimento. Uma empresa não é uma multinacional, não é uma empresa muito grande, então, mas é uma empresa em pleno crescimento que a gente consegue adaptar às realidades de mercado muito rápido. Então, agir ali que a gente ganha muito mercado. Mas o futuro, né, é cada vez mais isso aí: tecnologia, custo-benefício e produção alta. Então, a população mundial vem aumentando e cada vez mais a gente tem que ter mais eficiente no que a gente faz. Então, as produções recordes que uma Expo Inter apresenta, que uma Fest Leite apresenta, elas são em virtudes da tecnologia utilizada nessas propriedades. Então, mas com custo. Então, vamos sempre observar isso. Mas não tenho dúvida que cada vez mais as produções vão ser maiores e o futuro é esse, né? A gente não tem como andar para trás na nutrição animal. Para quem está começando agora a escolher mais para que área vai no nosso curso, acaba tendo uma área muito ampla. Então, um dos motivos que eu fiz também esse convite para ti é porque eu te tenho como referência, tanto pessoal quanto profissional. E a tua experiência comercial, ela é muito grande, ela é muito vasta, a questão dos valores que tu aplica no dia a dia também. E gostaria de aproveitar essa oportunidade e pedir um conselho para ti, para os nossos graduandos,
especialmente sobre quem tem interesse em trabalhar na parte comercial, na parte de agro, e até também que tem interesse em trabalhar na Estrela Nutrição Animal. Queria saber de ti que conselhos que tu daria e o que tu acha que é essencial para a gente aprender, para a gente vivenciar e desenvolver. Um dos principais conselhos que eu recebi foi no interior do Vale do Taquari, de um produtor de quase 80 anos. Ele me falou uma frase faz alguns anos já sobre, fui atender ele, é um produtor de leite. Tinha 10, 12 vaquinhas de leite, mas um produtor pequeno, quase 80 anos. E ele me falou uma coisa muito verdadeira. Ele falou: "Que bom que tu tá me falando isso. Que bom, continua sendo verdadeiro", ele falou. "Continua falando a verdade. Então, conduta". É isso que eu minha principal, dica: conduta. Tenha conduta profissional, conduta pessoal. Trate bem todas as pessoas vão retribuir. Tenha conduta com todos. Então, seja sincero, né? Muitas vezes um não bem dado é muito melhor que um sim. Então, isso você faz isso na criação de um filho. Então, essas são minhas dicas. Tenha uma conduta, seja sincero, verdadeiro, fale a verdade. Então, e tente sempre aprender com todo mundo. Tente aprender, filtrar as informações. Não é porque você está atendendo um produtor pequeno, você está atendendo uma rede de lojas, você está atendendo um super tambo de leite. Aprenda um pouco com cada um. Aprenda, escute, aprenda a escutar mais e falar menos. Tenha conduta, escutar mais e falar menos. Você vai aonde você quiser. Então, gostaria muito de agradecer muito a tua paciência, o teu esforço em fazer parte da entrevista, a tua disponibilidade também. Provavelmente quem está assistindo já não sabe, mas a gente teve alguns percalços até conseguir fazer essa entrevista. Tivemos o Fernando internado no hospital, tivemos um episódio de tentativa de gravação presencial, o que condiz muito com tudo que o Fernando nos trouxe aqui sobre esse contato olho no olho, que só não foi capaz porque eu tive uma dificuldade no microfone no meu computador. Tive alguns episódios de saúde também, mas então, tipo, o que eu gostaria de tirar de mais forte disso é o agradecimento pela tua disponibilidade, pela tua paciência e reforçar também a importância de ter uma pessoa que pessoalmente já era uma referência para mim e poder conhecer mais sobre como é o dia a dia e como é o trabalho que é realizado tanto por ti quanto pela Estrela Nutrição Animal. Então, queria, dentre esse agradecimento, também te abrir um espaço, caso tu queira deixar alguma mensagem, e dizer que essa entrevista com certeza vai agregar muito conhecimento a quem assistir aqui no nosso canal. Então, muito obrigado, Ellen, pelo convite novamente, tá? Eu fico muito contente, em ouvir essas palavras aí como referência. Eu sempre falo que eu não sou o melhor profissional do mundo, não sou. De longe, eu sou o melhor profissional do mundo. Mas, como um conhecido sempre fala: "Eu não deixo o meu rabo para ninguém pisar em cima". Então, eh, eu sou correto, tento ser o mais possível correto. Então, mais uma vez obrigado e parabéns pela formulação das perguntas, foram perguntas muito pertinentes ao negócio, e espero que o pessoal que assistir esse vídeo goste, e eu gostei bastante da entrevista, tá. Um abraço para você aí, e bons estudos aí para você. Um abraço, muito obrigada. Tá bem, tchau, tchau. Tchau, tchau.